Para falar sobre o conceito de tecnologia e tecnologia educacional, o autor, a princípio, pontua a própria concepção do que seria conceito, que, de modo geral, poderia ser definido como a formulação de uma ideia que o indivíduo concebe através do pensamento sobre algo ou alguém. Partindo desse pressuposto, o autor aborda sobre a formação do conceito segundo Lomônaco, que apresenta 4 principais concepções teóricas sobre o que seria conceito. Comecemos com a concepção clássica, que é a mais antiga. Tem como característica a existência de atributos ou particularidades presentes entre os membros de determinada categoria. Ou seja, o ser humano constrói essa representação mental a partir dos pontos em comum existentes em todos os membros. Como exemplo, imaginemos um objeto motorizado que possui rodas, é movido a combustível e serve para se locomover. A mente logo seleciona um automóvel. Enquanto isso, na visão prototípica, é possível negar os atributos que definem uma categoria e apenas focar nas características mais frequentes e de fácil acesso mental. Ou seja, o ser humano seleciona uma representação mental e esta imagem torna-se o protótipo da categoria no nosso arquivo mental. Podemos exemplificar da seguinte forma. Pense no meio de transporte. Facilmente você veria carro, ônibus, navio e até avião. E raramente o pensamento mostraria a carroça ou o cavalo. Na visão dos exemplares, o conceito é formado a partir de categorias que são representadas por um ou alguns exemplos individuais representativos. Por exemplo, um professor que ao longo de sua vida teve muitos alunos estudiosos acabará tomando esse exemplo para representar o conceito de um bom aluno. Na concepção teórica, a formação de novos conceitos não ocorre de uma forma superficial e imediata, mas sim a partir de pressuposições denominadas teorias ou modelos. Ainda segundo Lomônaco, um conceito se forma quando se leva em consideração os aspectos definidores e não apenas os característicos. Aspectos definidores são aqueles atributos ou características que são necessários e suficientes para definir completamente um conceito. Já os aspectos característicos é o conjunto de atributos que são comumente associados à maioria dos membros de uma categoria, mas não necessariamente a todos. De acordo com Piaget, o conceito vai além, sobrepõe a própria definição. O conceito é adquirido ao longo da vivência, ou seja, construtivismo. Logo, não se nasce com nenhum saber. O que quer dizer que a partir de nossa interação com o meio, o nosso biológico assimila-se ao objeto, que traz por sua vez o saber. O desenvolvimento cognitivo ocorre por meio dessas trocas e é estruturado internamente pelo sujeito pelos processos chamados assimilação e acomodação. Vygotsky vem separar para nós os conceitos cotidianos dos conceitos científicos, que, embora sejam divergentes, estão muito associados entre si. O conceito cotidiano é aquele em que a criança forma através da sua experiência pessoal, mas que ela realmente não está consciente do pensamento que ela está tendo. Já quando passa para o conceito científico, a criança começa a definir verbalmente e aplicar o conhecimento prévio e senso comum à sua realidade. Então, para que haja o conceito científico, é necessário que o conceito espontâneo tenha alcançado um certo nível de maturidade na cabeça da criança. É o que Paulo Freire defendia na sua aplicação. Como é que as pessoas poderiam soletrar uva se não conhecem uma uva? É preciso primeiro um conhecimento cotidiano para ser gerado conhecimento científico.
Fazendo um breve resumo do texto, com os tópicos histórico da evolução da tecnologia e conceito de tecnologia, percebemos que Kensky, ele pontuou que o homem, a fim de buscar meios para a sua sobrevivência, ele começou a utilizar os recursos encontrados na natureza, como as pedras, os galhos, os troncos de árvores, os ossos, e ele utilizou esses materiais para a produção de armas, a fim de ajudar na sua sustentabilidade e na perpetuação da espécie. Foi na Idade da Pedra que o homem descobriu a metalurgia, usando o cobre e o ouro, que já tinham sido descobertos anteriormente, para a fundição. E em seguida a essa descoberta, o homem misturou o estanho com o cobre, dando origem ao bronze. E dando continuidade a essa evolução de tecnologia, no século XX começou a aparecer os primeiros computadores. Isso tem no texto, de acordo com Ligori. Não podemos dizer uma data certa de quando começou a tecnologia, pois desde a criação do homem que a espécie foi evoluindo e, consequentemente, as formas e maneiras de aprimorar as técnicas para a sua sobrevivência. O texto fala também que cada época tem sua particularidade e a descoberta de algum elemento que favorecesse a tecnologia para aquele determinado tempo. Kinsky pontua que muitos produtos ou materiais que são utilizados hoje em dia não são considerados como tecnologia por muitos indivíduos. Por outro lado, ele cita também alguns produtos, como óculos, determinados alimentos e medicamentos, que são considerados como produtos de tecnologia atualmente. Podemos nomear o método que visa facilitar os processos de ensino e aprendizagem por meio de procedimentos de tecnologia educacional. Pensar a tecnologia no ensino não é pensar nos métodos recentes, mas sim reconhecer o perpassar tecnológico de cada época histórica, a tecnologia do giz e da lousa e do livro didático, por exemplo. Na realidade, o problema não está em aplicar a tecnologia no ensino, e sim em aplicar os atuais métodos tecnológicos de ensino e os atuais meios eletrônicos de comunicação. Por muito tempo, a tecnologia educacional era vista como sinônimos de recursos didáticos, ou seja, o aprendizado se limitava a livros, textos manuais ou ao próprio quadro negro. Apesar do desenvolvimento dos meios de comunicação e das mudanças nas sociedades, o campo educacional ainda se restringe. A forma como o professor dá sua aula, por exemplo, continua do mesmo modelo que nas décadas anteriores. Só de pensar em sala de aula, já associamos aos alunos sentados, em postura, enquanto o professor está à frente, aplicando os conteúdos. Chato, né? Sem troca de informações. Precisamos pensar numa maneira para reverter esse modelo. O uso das tecnologias na educação é complexo, havendo pontos positivos e negativos, como em todas as revoluções. Entretanto, se faz necessário o estudo sobre elas e das suas múltiplas formas de aplicações, procurando caminhos para favorecer o aprendizado.